eu sou José Roberto de Toledo e esta é a Entrevista da Hora, um episódio especial do podcast A Hora. Salve, salve! Eu sou Thaís Bilenque e hoje a gente vai falar sobre a Conferência do Clima, a COP30, que acontece daqui a pouco, nos próximos dias, em Belém, no Brasil. E por que esse assunto é tão importante para a sua conta de luz quanto para o futuro do planeta? É a 30ª reunião anual em que quase 200 países tentam impedir que a temperatura do planeta permaneça em 1,5 graus Celsius acima do que era no século XIX, antes da Revolução Industrial. 1,5 grau parece pouco, né? Mas é o que os cientistas chamam de limiar sem retorno, né, Thaís? Porque em 2024 esse valor já foi atingido, na verdade, né? Ficou 1,55, 1,6 grau mais quente do que era lá no século XIX, mas o critério mais aceito para que esse limiar tenha sido ou não ultrapassado é de uma média de vários anos. E, portanto, há esperança ainda, né? Não é que já acabou, né? Bom, a gente está diante de uma bela oportunidade de traduzir para o português o que é as mudanças climáticas e o que está na mesa de negociação na COP, com essa entrevista com o embaixador André Corrêa do Lago, que é o presidente da COP30, da presidência brasileira, que vai assumir agora, né, a presidência oficialmente, e aí ela dura 1 ano até a próxima COP. Exatamente. Então, muito obrigada por ter aceitado dar essa entrevista para a gente e traduzir para o nosso idioma do que estamos falando. Obrigado a vocês por me receber. Sempre que há uma COP todo ano, há uma grande expectativa sobre o documento final, e é com base nesse documento final que, em geral, as COPs são julgadas, né? E a maioria delas foi condenada e não absolvida, né? Tem algumas que foram muito importantes, como a de Kyoto, em 1997, que estabeleceu as metas para diminuição da emissão de gases de efeito estufa, depois a de Paris, que acabou de fazer 10 anos. Como presidente da COP, quais são os parâmetros que o senhor vai levar em conta ao final da COP para dizer foi um sucesso, não foi um sucesso? Pois é, essa pergunta é difícil de responder, porque eu acho que é verdade que as COPs são julgadas por aquele momento final, né? Mas, por outro lado, as COPs também são acompanhadas ao longo desses 12 dias, né, que são reuniões longuíssimas, e também há uma expectativa de que cada dia tenha algum tipo de resultado. Mas não há a menor dúvida que há como uma expectativa que no final tenha um momento assim apoteótico em que o mundo se juntou e deu as mãos para combater a mudança do clima. Neste ano, esse momento final está complexo da gente definir, porque nas últimas COPs, a de Dubai, há 2 anos atrás, havia uma expectativa muito grande de como é que a gente ia mencionar a questão do petróleo. Né? Então havia um desejo de saber como é que vai dar para caracterizar o petróleo. E acabou saindo aquela frase num longo documento, né? Uma frase de um longo documento, mas tem uma frase que o mundo vai... é difícil de traduzir porque não tem o verbo em português, mas que o mundo vai se afastar dos combustíveis fósseis. Né? No ano passado era a questão financeira. Então havia toda uma expectativa com relação ao valor, né, de quanto seria o apoio do mundo desenvolvido para o mundo em desenvolvimento a partir de 2025, né? Porque é quando acaba agora esse período em que seria 100 bilhões por ano durante 5 anos, né? De 2020 a 2025. E aí o valor foi anunciado, 300, e aí também, como você disse, também não foi tão bem recebido assim. Então as COPs acabam sendo... 300 bilhões por ano. É isso? 300 bilhões por ano a partir de 2035. Se eu pudesse, digamos, escolher, né, que seria esse momento, eu acho que a gente tem que ter vários resultados que sejam apreciados por várias dimensões, várias camadas, né, que estão relacionadas à mudança do clima. Então você tem uma coisa dos estados, né, obviamente, que são os que estão negociando, mas também tem que ter resultados muito importantes para o público em geral, para as organizações não governamentais,
temos que ter resultados para o setor privado, temos que ter resultado para a ciência. Então, na verdade, hoje a mudança do clima está envolvendo tantas coisas que, no fundo, é muito difícil você imaginar um resultado que vai agradar todos os atores. Então, isso nenhum documento final é capaz de sintetizar. Eu acho que não. Então, eu acho que a gente está tentando construir uma expectativa de que os resultados têm que ser vários, porque os desafios também são muito variados. Aí você vai me dizer que isso é uma enrolação de diplomata para não dizer o que está acontecendo. Isso. Jamais diria isso. Muito obrigado. Bom, talvez tenha uma partezinha que seja o lado diplomático, mas eu acredito muito nisso. E eu vou te dizer que eu acredito muito nisso porque eu estou trabalhando nessa área de clima há bastante tempo. A minha primeira COP foi em 2002. Então, eu acho que é deturpar a função da COP achar que ela só deve ser medida pelo momento de pseudo-apoteose no final. Quer dizer, o documento final, ele é o final porque acaba, mas não necessariamente é o mais importante. Eu acho que é um conjunto de coisas, e um conjunto de coisas que ultrapassa também a negociação em si, porque as COPs se tornaram muito maiores do que a negociação. Então, quando as pessoas sabem, por exemplo, que vai ter tipo 50 mil pessoas em Belém, não vai ter 50 mil pessoas negociando. Os países negociando, são todas as delegações juntas, vai ter 12 mil, 15 mil pessoas. Mas o que é todo esse grupo de pessoas em volta? É, por exemplo, o setor privado, que está interessadíssimo que as decisões de COP podem ter uma influência muito grande sobre a legislação dos países, sobre os investimentos que eles vão fazer, sobre o direcionamento de certas políticas. Então, eu acho que o mais interessante para nós brasileiros, ao organizarmos a COP30, é ver de que maneira a COP30 pode ajudar o Brasil a estar no centro do pensamento da nova economia. Então, o senhor me dá assim, um bom gancho para fazer uma pergunta que é o grande ruído dessa COP, né? Que é essa agenda totalmente na contramão do que a presidência da COP tenta estabelecer, que é a agenda do carvão, basicamente. Então, você tem um congresso com sangue nos olhos, aprovando toda semana, e na semana passada foram pelo menos 3 projetos preocupantes nesse sentido, que eles põem uma palavrinha verde lá no nome do projeto, que é o famoso greenwashing, mas no fundo é mais carvão e combustível fóssil na economia. E tem a grande questão, que é a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, que foi, inclusive, pressionada pelo próprio presidente Lula a começar a prospecção, ao IBAMA dar a licença para começar a prospecção. O grande objetivo da COP, até onde me cabe, é discutir como terminar, fazer a tal da transição energética, ou seja, encerrar o uso de combustível fóssil. Então tem esse ruído original, na agenda brasileira em particular, que é uma cobrança que o senhor recebe todo dia, né? E como é que o senhor vai responder a isso? Na verdade, a agenda de fósseis no Brasil é muito menos complexa do que na maioria dos países. Por quê? Porque o Brasil tem características muito especiais, né? Então, por exemplo, todos sabemos aqui, por exemplo, que a eletricidade no Brasil já é praticamente 90% renovável. E em muitíssimos países, você ainda tem dependência de 80%, 90% em carvão. Então, o carvão num país como, vamos pegar a África do Sul ou a Índia, é um tema verdadeiramente central, porque os investimentos que são necessários para esse país sair da dependência do carvão são imensos, são investimentos muito, muito elevados, porque eles são muito dependentes do carvão. No caso do Brasil, quando a gente está falando de carvão, é uma proporção muito pequena da matriz brasileira, realmente muito pequena, abaixo de 3%. Então, há uma discussão que eu acho muito importante, muito legítima e muito interessante, mas que está muito ligada a uma questão regional e a uma questão de manutenção de empregos. Então, está muito ligada à transição energética, a tal da transição energética. Mas no caso do carvão no Brasil, é uma proporção muito baixa dentro da discussão energética. Mas, evidentemente, importante, como você mencionou. A questão do petróleo, claro, aí é diferente, porque eu sou de uma geração em que o Brasil não tinha petróleo e que todo mundo que achava que o Brasil tinha petróleo meio que ficava meio, passou décadas insistindo, etc., e não tinha, né? Então a gente acabou fazendo toda uma lógica econômica para não depender de uma coisa que nós não tínhamos e cuja importação provocou
provavelmente a pior crise econômica que o Brasil teve, que foram as consequências da crise de 73, do aumento do custo do petróleo de 79. Então, o Brasil realmente foi em 73, eu acho que foi o Brasil, Japão e Índia foram os países que mais sofreram da crise do petróleo. Mas agora nós somos um país que tem petróleo, um grande exportador de petróleo, e as coisas mudaram de maneira muito significativa, sobretudo que nós encontramos petróleo quando a discussão de mudança do clima já estava avançando. Né? E você viu que a gente demorou 28 COPs para mencionar os fósseis. Só em Dubai que entrou. Só em Dubai que entrou. Então, o tema é o tema central da COP. Quer dizer, a questão de energia é o tema central da COP. Então, o debate sobre petróleo, carvão na maioria dos outros países, gás, é um debate absolutamente central. Mas tem uma contradição no presidente, porque é o mesmo IBAMA que concede a licença para prospecção de petróleo na bacia do Foz do Amazonas, é também um IBAMA que conseguiu entregar uma taxa de desmatamento nos patamares de 15 anos atrás, praticamente, né? Então tem uma tensão dentro do próprio governo com relação à agenda prioritária. Mas isso acontece, e eu te digo com toda sinceridade, acontece em todos os governos. Você pega, por exemplo, um país como a Noruega. A Noruega, eu acho que esse ano a venda de automóveis foi 98% elétricos. E a Noruega é um grande exportador de petróleo. Né? Sim. Produz petróleo com renováveis. Então, é complexo tudo isso daí. Né? Então, eu acho que o que a gente alguns chamariam de contradição, acontece em todos os países. Então, por exemplo, você teve a questão da Alemanha, que fechou energia nuclear alguns anos atrás, né, depois de Fukushima, e passou, então, a usar mais carvão e a usar mais gás, inclusive a ficar dependente da Rússia. Sim. Do gás. Quer dizer, então, as decisões nessa área são decisões que têm uma dimensão econômica importantíssima, mas uma dimensão geopolítica também muito importante. O Brasil, de certa forma, tem o privilégio de ser um país que pode tomar essa decisão de forma interna. Então, por exemplo, uma decisão como essa da Alemanha não envolve outros países de maneira significativa. No caso do Brasil, eu acho que o que a gente precisa é de um grande debate interno para a gente decidir que direção nós vamos tomar. E no caso do IBAMA, a gente tem que lembrar, bom, primeiro, acho que você tem toda a razão de elogiar o trabalho que foi feito para a redução de desmatamento, porque isso faz com que o Brasil seja o país que mais diminui emissões no mundo, né? Porque a gente tem conseguido reduzir de maneira significativa o desmatamento. Mas a questão da autorização que foi apresentada aí para a Foz do Amazonas, na verdade ainda não é para produção, né? A decisão de produzir petróleo na Foz do Amazonas será tomada mais tarde com base nos resultados desses estudos e dessa prospecção que está sendo feita. E aí vai ser uma outra etapa, aliás, a ministra Marina Silva bota isso também muito claramente, vai ser uma decisão do Conselho Nacional de Política Energética que tomará essa decisão. Agora, essa decisão do Conselho Nacional de Política Energética é que tem um impacto sobre a COP. A questão do IBAMA, não. E aí é uma coisa meio estranha, mas é o seguinte, é que ainda se acha que a negociação de mudança do clima é sobre meio ambiente. A dimensão ambiental é o início dessa discussão, mas a discussão de mudança do clima migrou para a economia, para a energia, para transportes, para todas as atividades econômicas e, portanto, se tornou particularmente, tem um lado emocional, mas tem um lado também, literalmente, de números, né? Como é que você vai resolver esses desafios? É isso que eu queria lhe perguntar, os números, porque no final das contas, literalmente parece ser uma questão aritmética, né? Porque do tipo assim, se o Brasil vai aumentar a emissão de gases vindos do carvão, se vai produzir mais petróleo do que produz hoje, vai deixar uma pegada maior. Como é que ele vai cortar, né? Quer dizer, como é que essa conta fecha? E isso é parte dos programas nacionais que derivam dessa grande conferência, eu estou enganado? Não tá, mas é que, por exemplo, vou voltar à Noruega. A Noruega emite muito pouco explorando o petróleo, como eu disse, usa até renovável, né? E
mas exporta maciçamente. Uhum. E a conta das emissões desse petróleo vão no país que comprou, Sim. não na Noruega. Então, por exemplo, se a gente aumentar a produção de petróleo para exportar maciçamente petróleo, quem vai registrar isso vai ser o país que importou. Então, isso é uma visão, digamos, pragmática, ou que alguns chamariam cínica, porque todos nós sabemos que a mudança do clima, onde quer que aconteçam as emissões, ela afeta todo mundo. Sim. Então, mas você vê que é uma discussão difícil. Porque se cada um lavar as mãos, né, ninguém vai se responsabilizar no final. Eu acho que a COP é um pouco sobre isso, né? E tem países, por exemplo, que, e aliás é verdade, tem petróleos que emitem mais que outros. Né? Então, países que têm um petróleo que provoca menos emissões, também pode dizer que ele está fazendo um favor, porque ele está vendendo um petróleo que é melhor. Esse é um argumento do Brasil. Não sei se a qualidade do petróleo brasileiro emite menos gases do que está na metade para baixo. Uhum. E a China, Estados Unidos estão na metade para cima. Você quer que eu mencione quem faz coisa errada? Eu gostaria. Para a gente entender, eu não sei, de fato. Dos estudos que eu li, pelo jeito, o da Venezuela, o do Canadá. Tá. O Canadá é muito complicado. E como é que vai ser possível calibrar as responsabilidades de cada país, dado que os Estados Unidos não vêm, por exemplo? A gente não sabe, né? O governo brasileiro não anunciou ainda quais são os chefes de Estado que estarão aqui, mas como vai ser possível calibrar a responsabilidade na medida não só da qualidade do petróleo produzido no país, mas também da contribuição no bolo todo, né? De responsabilidade pelo aquecimento. Eu acho que tem várias coisas que dá para fazer nesse processo, né? Porque, primeiro, lembrar a todos que em Dubai, há 2 anos atrás, foi aprovada essa ideia por todos os países do mundo, ou seja, foi um consenso mundial de que nós temos que nos afastar das energias fósseis. Então, já há um consenso sobre isso. Então, agora, nós temos que ver como é que a gente vai evoluir nesse processo. Então, cada país, na Convenção do Clima, tem a sua autonomia em determinar qual vai ser a sua transição. Tá. Por isso que muita gente fala em transições, porque cada país vai ter a sua forma de avançar. Então, a transição brasileira tem que ser uma decisão nossa, que a gente tem que debater dentro do Brasil com base nas nossas circunstâncias e com base também numa discussão de como é que nós vamos conseguir recursos para o nosso desenvolvimento. Então, tem aqueles que defendem que, se é muito difícil obter recursos para o desenvolvimento brasileiro, é legítimo usar os recursos da exportação de petróleo para fazer coisas que vão melhorar a qualidade de vida do brasileiro. O partido do presidente da República está alegando isso, né? O PT diz isso. Esse argumento é um argumento que é defendido por vários. Nós sabemos também que existem alternativas, porque o Brasil tem a vantagem e a desvantagem de ser um país com opções. Né? Tem vários países no mundo que não têm opções. Então, aí você faz o que pode. Né? Mas o Brasil tem opções. Então, esse debate dentro do Brasil é importantíssimo. Então, por exemplo, nessa questão do afastamento dos combustíveis fósseis, vários grupos aqui no Brasil, que sejam universidades, think tanks e grupos, etc., estão fazendo análises de como seria possível isso, né? Como seria possível essa transição. E eu, inclusive, na preparação da COP, eu pedi para vários setores da economia brasileira indicarem qual é o caminho que eles veem para essa transição, né? Que seja o setor, por exemplo, de minérios, setor agrícola, o setor de transportes. E eles mandaram? Mandaram. São trabalhos incríveis, porque eu acho que nós temos que ter como base de um debate nacional uma boa informação, porque senão esse debate vira excessivamente emocional. Dá para dar algum exemplo de como desse mapa do caminho por setor? Eu acho que sim. Eu acho, por exemplo, o primeiro setor a mandar um relatório foi o setor de transportes. Então, como é que nós podemos equilibrar, por exemplo, manter a dimensão de biocombustíveis, como é que a gente vai ter a proporção também com elétricos, como é que a gente vai fazer, porque o Brasil tem uma dependência imensa, né, de caminhões para transporte de carga. Tem umas coisas engraçadas, né? Na minha geração havia uma grande
crítica, né, de que a gente tinha o transporte de carga por caminhão e não por trem, né, como tem em vários outros países. Mas hoje, se você consegue descarbonizar o caminhão, ou seja, você agora tem caminhões e ônibus totalmente a biodiesel, você dá uma nova dimensão à ideia do transporte por caminhão, também transporte passageiro. E isso é uma das coisas que o setor está propondo? O setor está muito consciente dessas alternativas e está propondo uma transição em que teria um aumento muito pequeno, apesar da projeção de um aumento de renda da população brasileira. Porque essa é a grande ironia dos países em desenvolvimento. Que os países em desenvolvimento, a primeira obrigação deles é se desenvolver. Inclusive, na Conferência do Rio, em 92, na qual a gente assinou o Acordo do Clima, isso ficava muito claro, né? Agora, as populações dos países em desenvolvimento cresceram de maneira significativa. Então, você acabou acumulando várias agendas e, além do mais, tendo que diminuir emissões. Eu acredito que várias das soluções para a maior parte dos países em desenvolvimento vão vir do Brasil. Por exemplo? Você pega biocombustível, por exemplo. Tem uma dimensão do biocombustível. A Índia, por exemplo, abraçou os biocombustíveis basicamente depois de uma grande discussão com técnicos brasileiros, porque eles tinham fortes dúvidas sobre isso, porque, como você sabe, país que não consegue produzir biocombustíveis fala muito mal de biocombustíveis, porque eles não conseguem produzir biocombustível. Sim. Então, nós falamos bem porque nós conseguimos produzir de maneira sustentável. Então, a Índia se tornou o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. E para a Índia é uma coisa completamente diferente do Brasil, porque a Índia precisa manter as pessoas no campo. A Índia tem 1,4 bilhão de habitantes num território menor que o bioma amazônico, 1,4 bi. Bom, se essas pessoas todas forem para cidades, você imagina, vai virar uma coisa absolutamente impossível. Então, eles têm que manter, as estatísticas são complexas, mas em torno de 60% ainda não está nas cidades. Então, a política de produção de cana-de-açúcar é uma política absolutamente essencial de manutenção das pessoas no campo. Porque, diferentemente do Brasil, a cana-de-açúcar lá são pequenas propriedades, exatamente, o que torna até difícil prever se a Índia vai ter uma grande safra ou uma pequena safra. Exatamente, é completamente diferente a circunstância. É isso que é interessante aqui. As discussões técnicas que teve entre brasileiros e indianos foi justamente de ajustar a realidade indiana, que é completamente diferente da nossa, né? Que é uma agricultura super moderna, com aqueles propriedades enormes ou arrendadas, e a outra é uma política essencialmente social. Então, eles, por vários motivos, inclusive subsídios, é uma das atividades agrícolas mais adotadas, digamos, pela população, é a cana-de-açúcar, você está tendo uma sobreprodução de cana-de-açúcar. Então, o que aconteceu? Acabou que a Índia começou a exportar açúcar que tinha sido subsidiado. Então, o Brasil acabou entrando na OMC contra a Índia por causa disso. Que derrubou o preço do açúcar. Ao criar a política de biocombustíveis, inclusive acabou esse problema entre o Brasil e a Índia, porque a Índia passou a usar o excedente, em vez de botar no mercado internacional e baixar os preços do açúcar, passou a usar o excedente para a produção de etanol na Índia. E a Índia já está chegando a 20% de mistura de etanol na gasolina. E a Índia, como a gente sabe, vai virar a terceira economia do mundo, provavelmente o ano que vem, né? E é um dos maiores produtores de automóveis, um dos maiores consumidores de automóveis. Então, uma solução que não é, em absoluto, a solução que os países envolvidos diziam para a Índia que eles tinham que ter. Aí, carro elétrico na Índia também vai ser ótimo, só que 80% da eletricidade da Índia é carvão. Então você passa a ter péssimo negócio para o meio ambiente. Você passa a ter carro a carvão, em vez de carro a gasolina. Bom, então, com o etanol, você está tendo realmente uma solução adaptada à circunstância da Índia. Reza a lenda
que a produção é tão fragmentada de cana e que o transporte em grande parte ainda é feito por carro de boi. Para identificar de onde veio a cana, porque essas propriedades realmente são muito pequenas, o chifre do boi é pintado com cores diferentes, como se fosse uma espécie de código de barra, para saber de onde veio. Ele foi embaixador na Índia, vai saber disso se é lindo ou não. Mas eu estou vendo que ele foi mais perto da cultura de cana do que eu. Bom, o senhor está em vias de anunciar um acordo com a presidência da COP passada, de Baku, que vai ser oficializado na quarta-feira agora. A gente está gravando na segunda e o programa está indo ao ar na terça. Então, eu queria saber do que a gente está falando, que tipo de questões que podem vir aí desse documento. Pois é. Na verdade, é um documento muito generoso você usar acordo. A gente é um relatório que se chama o Mapa do Caminho de Baku para Belém para 1,3 tri, né? De dólares. De dólares por ano a partir de 2035. Para financiar financiar os países em desenvolvimento. Sendo que o que tinha saído lá em Baku era 1 tri a menos. Exatamente, 1 tri a menos. A bagatela. Uma pequena diferença. Não, o que aconteceu é que em Baku, como a gente já comentou aqui, havia uma grande expectativa de um novo número, né? Porque o número atual é 100 bi por ano. E esse novo número tinha que ser anunciado, e o próprio texto da decisão tem vários problemas, mas acabou que foi aprovado, porque é muito difícil você aprovar alguma coisa que todo mundo tá feliz. Então você acaba aprovando uma coisa que todo mundo está infeliz. Então, isso une também as pessoas. Bom, então, no caso de Baku, esse número de 300 era abaixo da expectativa dos países em desenvolvimento. Então, em paralelo à decisão de aprovar 300 bi por ano a partir de 2035, foi aprovado também na decisão que o presidente da COP29 e o presidente da COP30, juntos, assinariam um relatório dizendo como é que a gente vai passar de 300 para 1,3. Então, teoricamente, esse relatório que vai sair agora, dia 5, vai explicar de como é que a gente pode tentar passar, né? Vamos ter que ser modestos, afinal, multiplicar por 4, né, a quantidade de recursos até 2035. Dá uma pista para nós. Então, esse relatório revela várias coisas. Quer dizer, vocês sabem que existem muitíssimos estudos sobre a questão de financiamento climático, mas também não existe um acordo sobre a definição do que é financiamento climático. E existe também dentro da convenção um dos artigos que menciona a importância de, em algum momento, toda a economia incorporar clima. Ou seja, em vez de tratar clima como uma coisa isolada, né, um financiamento climático, se todos os investimentos incorporarem clima, aí, evidentemente, você vai ter infinitamente mais recursos. Ou seja, qualquer investimento, por exemplo, de uma fábrica que vai ser feita num país X, de já incorporar nessa fábrica como reduzir as emissões daquela fábrica, e não construir a fábrica e depois corrigir a fábrica. Então, o financiamento climático é a correção da fábrica, né? Então, nesse processo todo, o que acaba acontecendo é que a discussão de financiamento climático acaba sendo muito política e emocional, e não tão técnica e não tão econômica. Então, inclusive, eu sou economista de formação, mas eu sou o 5º irmão que estudou economia na minha família, somos 5 irmãos, todos economistas. Obviamente eu sou o pior de todos, fui lá para Brasília virar funcionário público muito, muito rapidamente, mas eu tenho imenso respeito por bons economistas, e eu sempre achei que os economistas não estavam tão presentes nas discussões sobre o clima. Então, para preparar esse relatório, eu pedi para um grande economista brasileiro, o José Alexandre Schenkman, né, que já foi da Universidade de Chicago, de Princeton, agora está em Colômbia. Eu pedi para o José Alexandre reunir alguns economistas que pensassem um pouco fora da caixa. Assim, o que dá para fazer de um ponto de vista lógico de economia
para combater melhor a mudança do clima ou fazer as coisas de uma maneira que tenha mais sentido econômico. E acabou que o Zé Alexandre juntou mais de 20 grandes economistas, tem 4 prêmios Nobel no meio, e vieram com várias sugestões que eu acho que vai ser uma coisa incrível, porque mostra o quanto dá para pensar melhor essa questão de financiamento climático. Obviamente, o nosso relatório não vai resolver o 1,3 tri, mas ele vai mostrar caminhos, né? E aí essa contribuição dos economistas é uma coisa à parte, né, que vai constar, né? Mas vai ser uma coisa que vai constar à parte, porque é uma iniciativa brasileira, não era conjunta. Mas, por outro lado, nós fizemos uma imensa pesquisa com a ajuda de... Antes de chegar na imensa pesquisa, dá para o senhor adiantar dessa parte brasileira, dos economistas brasileiros, um exemplo, por exemplo, do que... Dos brasileiros, tem 4 brasileiros, e tem uma coisa, tem um estudo fantástico do Juliano Assunção sobre florestas, que eu acho que mostra o quanto o Brasil está mais maduro na discussão de florestas, porque nós estamos não só apresentando na COP o TFFF, né, que é o já conhecido Fundo de Manutenção de Florestas Tropicais, que é para conservação de florestas, mas o Brasil também tem o Fundo Amazônia, que é uma ideia que também foi uma ideia brasileira na origem, e que é para combater o desmatamento, quer dizer, uma função diferente de conservação de floresta, e também com base numa ideia brasileira, ainda na época do Protocolo de Quioto, que se criou o mercado de carbono de créditos de floresta, e que, infelizmente, sofreu muito por muita discussão de greenwashing, problema de definição de padrões, né, de contabilidade de carbono, mas então essas 3 dimensões relacionadas à floresta, eu acho que o Brasil hoje tem os exemplos mais interessantes e os estudos mais avançados. Portanto, eu acho que nessa COP a gente vai ter uma contribuição muito grande para a compreensão econômica de como a floresta pode ser melhor usada. Mas tem outros estudos também que estão nesse conjunto de estudos. Mas o relatório em si é, sobretudo, voltando a essa coisa de várias consultas, são os esforços que estão acontecendo no mundo. Quer dizer, porque você tem um mundo isolado da Convenção do Clima e do Acordo de Paris, que são os negociadores, mas a frustração de certa falta de avanço levou, por exemplo, as pequenas ilhas do Caribe a criar um documento interessantíssimo que foi assinado em Bridgetown, né, no Caribe, e que tem sugestões incríveis, muito interessantes, por exemplo, com relação à dívida e com relação às circunstâncias especiais de países. Você imagina uma ilha do Caribe ou uma ilha no Pacífico, quando passa um desses furacões, você perde uma porcentagem imensa do PIB, você passa a ter que dedicar todo o dinheiro que você tem para corrigir, não tem seguro, não tem nenhum tipo de proteção, né? E eu acho que a iniciativa de Bridgetown foi extremamente importante. Você tem um movimento dos países africanos sobre clima e finanças também super interessante, e essas ideias não foram plenamente incorporadas dentro das discussões do Acordo de Paris. Então nós estamos colocando todo esse pensamento adicional para ser levado em conta para chegar no 1,3. Porque tem pessoas meio idealistas que acham que, por causa da dívida histórica, que é real, a dívida histórica dos países desenvolvidos, você teria que ter só recursos públicos dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. Mas quando você está falando de 1,3 trilhão por ano, você imagina se isso não dá nem para começar, né? Não tem emenda ao orçamento da União que cubra, né? Não há, exatamente. Então a gente explora em várias direções, e eu acho que, obviamente, não tem uma bala de prata, mas tem várias coisas que podem ser feitas nas instituições, inclusive financeiras internacionais, que podem fazer uma grande diferença. Algum imposto sobre taxação? Por exemplo, esse, por exemplo, é um ponto muito importante, que é um tema que não se trata dentro do Acordo de Paris ou na Convenção do Clima,
mas que foi levantado numa conferência sobre clima e financiamento em Paris, o ano passado, que o Macron convocou. E a partir dessa conferência tem um grupo desenvolvendo ideias nesse sentido. E agora em Sevilha, em junho, teve a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento e Finanças. E ali foi lançado um conjunto de países, países africanos, europeus, tem o Quênia, tem a França, mas tem vários outros, que, por exemplo, vão taxar passagem de executiva, de primeira classe, e taxar jatinho. E segundo o estudo, por exemplo, desse grupo, se você fizer essa taxação com o apoio de todos os países, você pode chegar a 80 bilhões de dólares. Então tem muitas alternativas que não estão sendo incorporadas dentro da negociação de clima, mas que eu acho que é muito importante a gente lembrar que se a gente quer chegar a 1,3 tri, a gente tem que ir muito além digamos, da estrutura que foi imaginada em 1992, quando a gente pensava que a gente ia poder resolver a questão do clima com fundos. A ministra Marina Silva falou que fazer a COP na Amazônia era uma denúncia em 3 dimensões daquilo que não é para acontecer mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma grande resistência, vamos dizer assim, do eixo Rio, São Paulo, Brasília, em relação a Belém. Né? Tem a questão do preço das hospedagens, a questão da infraestrutura, da logística, mas tem também uma certa resistência, vou colocar assim, em relação à saída do eixo. O que isso revela sobre o capital produtivo e político brasileiro em relação a essa visão da Amazônia e como superar isso para fazer com que a Amazônia e toda a discussão climática penetre, né, nos setores produtivos mesmo, dessa forma? Isso é uma coisa muito interessante dessa COP. Eu acho que há realmente uma resistência, porque, de certa forma, tem certas estatísticas que podem apoiar essa resistência. Ou seja, se você pegar qual é a proporção da população brasileira que mora na região amazônica, né? Normalmente, esse motivo já, digamos, uma grande parte da população brasileira não se identificaria com a Amazônia. Por outro lado, eu acho que foi uma coisa brilhante, porque nos obrigou, até como brasileiros, a entender por que a Amazônia é relevante. E a Amazônia é relevante na discussão de mudança do clima por motivos que eu espero vão ser entendidos pelos brasileiros e pelos estrangeiros como uma verdadeira inversão. Porque o que a gente sabe como um brasileiro comum? Quer dizer, o brasileiro, de um modo geral, sabe que praticamente 50% das emissões brasileiras vêm de desmatamento, né? E uma grande parte vem da Amazônia. Com a redução do desmatamento na Amazônia e com o objetivo, inclusive, de chegar a desmatamento zero, você passou a revelar as outras emissões brasileiras, quais são os outros setores que estão emitindo no Brasil e que esses vão ter que fazer um esforço de redução de emissão, porque a gente tem que chegar a 2050, né? Nós temos o compromisso de chegar a 2050 no que se chama net zero, né? No jargão dessas negociações. Então, zerar. Então, quais são os setores? Agora, os setores a gente sabe, o setor agropecuário, transportes, por isso que eu pedi todos esses relatórios de todos esses setores, né? Só que, proporcionalmente, todos esses setores têm já um plano. Por exemplo, você tem a agricultura, você tem plano ABC, quer dizer, de baixo carbono, em transporte, como eu disse, já tem vários avanços, em mineração também. Então, você já incorporou a ideia de mudança do clima em vários desses setores no Brasil, mas agora isso tem que se traduzir, né, numa realidade de um plano de desenvolvimento. Mas o que é diferente, por exemplo, com relação à Amazônia? É que o potencial da Amazônia de captura de carbono é uma coisa extraordinária, de terras degradadas, por exemplo, de restauração florestal. A restauração florestal é vista agora como a única forma cientificamente comprovada de capturar CO2 que já está na atmosfera. Então, o lógico seria que um mercado de carbono que desse o valor real a projetos de captura de carbono com restauração de florestas deveria ser muito mais alto do que o valor de qualquer outro. Isso vai estar em discussão? Isso vai estar em discussão, mas vai estar em discussão não na negociação, vai estar em discussão
na agenda de ação. Porque isso é uma coisa que eu acho que também é importante lembrar, é que as COPs se transformaram em várias coisas, mas essencialmente duas. Tem a negociação formal entre países, que busca ter documentos e uma certa legislação internacional, mas tem a agenda de ação. E a agenda de ação é a parte da COP na qual você convida todos os atores que não podem negociar, que são os governos subnacionais, é o setor privado, as ONGs, os cientistas, etc. Por que a agenda de ação é importante? Porque se a gente defende, como a gente tem defendido, que essa tem que ser uma COP de implementação e não ter esse foco obsessivo na negociação... Quer dizer, não é trazer nenhuma meta nova, é apenas cumprir as que já estão colocadas. Que já tem tanta coisa acordada. Então, na agenda de ação estão aqueles que vão implementar, né? Porque muitas das coisas que vão acontecer vão depender do setor privado, vão depender da tecnologia, vão depender dos estados e dos municípios. Então, essa agenda de ação, no caso de Belém, nós estruturamos com base nas decisões de Dubai. Então, o que a gente diz? Olha, vamos pegar aqui os temas que nós já temos acordo. Não vamos levantar tema novo, porque a agenda de ação, em geral, tem sempre umas novidades e tal. Aí diz, não, vamos falar sobre o que a gente já tem um mandato mundial para fazer. E aí nós escolhemos 6 eixos principais, 30 prioridades, e vai ter uma enorme discussão sobre isso. Então, florestas, está aí. Agricultura, está aí. Cidades, está aí. Por quê? Porque eles já foram aprovados pelas decisões da Convenção. Então, eu acho que, no caso de florestas, como vai ser uma COP na Amazônia, eu acho que a gente tem que mostrar que a floresta se transforma exatamente no contrário do que a gente acha, que em vez de ser a maior fonte de emissões do Brasil, ela vai ser a maior fonte do mundo de captura de CO2. Porque, de fato, né, você pega estados como o Pará, onde o desmatamento avançou muito, tem grandes áreas que viraram pasto muito subutilizado, inclusive. Né? Tem menos de uma cabeça de vaca por hectare. Exato. E tem exemplos de como isso funcionaria na prática? Dá para ter esperança? Porque nas pesquisas do Ipsos, por exemplo, globais aqui, metade da população mundial acha que é só um simbolismo, a COP, que não vai ter nenhuma ação concreta, etc. Eu entendo, porque, de um modo geral, é difícil entender o que está acontecendo nessas COPs. Inclusive, o presidente Lula, quando a gente conversou logo no começo, ele falou, a gente tem que explicar para as pessoas de que maneira esses documentos que foram assinados vão impactar a vida delas. Então, essa é uma preocupação que a gente tem, justamente para no ano que vem essa pesquisa aí colocar uns numerozinhos um pouquinho melhores. Mas a gente precisa realmente explicar muito melhor de que maneira isso impacta. Agora, pega, por exemplo, o caso da China, né? A China é um país que está indo numa direção muito clara de investir num desenvolvimento que leve em consideração o combate à mudança do clima. Então, eles estão desenvolvendo tecnologias incríveis em energia, automóveis, baterias. E o que acontece? Você vê as estatísticas, primeiro são setores que estão criando muito emprego, são setores que são responsáveis por uma boa parte do crescimento da China, e são também setores que, graças à escala da China, só o consumo na China já permitiu baixar o preço disso de uma maneira absolutamente brutal. Então, a placa solar diminuiu 90% de valor. Então, a placa solar hoje, as placas estão sendo instaladas, por exemplo, na África, por um preço muito mais baixo, e, no fundo, é uma forma de cooperação internacional. Ou seja, em vez de você bancar uma placa solar de um país que a placa custa caro para botar num país da África, não, o próprio país africano está botando a placa solar, por exemplo, é fantástico. A Nigéria, que é o maior produtor de petróleo da África, está com um plano de placas solares extraordinários. Países como o Paquistão está instalando mais placa solar do que eu acho que toda a Europa esse ano. Então, tem vários elementos muito positivos que estão atingindo a vida das pessoas, mas esses dados acabam sendo muito menos divulgados do que
os dados negativos ou os dados neutros, digamos. O plantio de florestas tem alguma coisa bem específica que a gente possa... Eu acho que tem vários casos no Brasil. O grande desafio é a escala, porque, de certa forma, quando você pensa no TFFF, por exemplo, TFFF é para conservação de floresta. Então você vai conseguir, você vai reunir uma quantidade de recursos e o rendimento daqueles recursos vai ser atribuído para áreas que podem comprovar via satélite que elas continuam, né, mantidas como floresta. Uma outra coisa é redução de desmatamento, que isso daí, como a gente sabe, ainda bem, o Brasil está avançando de maneira muito positiva, mas a questão da restauração florestal, você tem que realmente atribuir um sentido econômico a isso. Então, essa discussão dessas 3 dimensões, eu acho que vai ser muito interessante agora. Bom, embaixador, semana passada o Brasil presenciou, né, testemunhou a operação policial mais letal da história. 121 pessoas morreram na operação no Complexo do Alemão e da Penha, em tese, né, para combater o Comando Vermelho, o crime organizado no Rio de Janeiro, e a gente sabe também que tinham líderes do crime organizado de vários estados. A região norte, a Amazônia, é um eixo central, né, fulcral aí da expansão do crime organizado. A própria sociedade civil critica o fato de a COP não estar dando a devida atenção e centralidade para o assunto da segurança pública nas discussões. De alguma forma, esse problema da segurança pública pode comprometer qualquer tentativa de preservação e restauração do meio ambiente por conta da violência e do crime? Olha, eu acho que não qualquer, mas dificulta, de fato, porque a questão do crime organizado na Amazônia é uma questão muito séria e há plena consciência disso no governo e no Estado brasileiro. Tanto que há 2 anos e meio atrás teve uma cúpula de países amazônicos em Belém. E vieram todos os presidentes dos países vizinhos, né, que são parte da OTCA, que é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Uma das decisões dessa cúpula, e que já está acontecendo, que é uma coisa muito positiva, é que havia uma tal consciência da gravidade do crime organizado que se criou um centro de polícias federais de todos os países amazônicos em Manaus e que já está funcionando. Ou seja, em menos de 2 anos criou-se isso. Por quê? Porque não preciso dizer, você estava me contando, você teve em Tabatinga, né, as fronteiras brasileiras com os países amazônicos são fronteiras extremamente difíceis e, naturalmente, o crime organizado aproveita, né, passar de um lado ou do outro, dependendo das circunstâncias. Então, você já ter conseguido criar essa organização em Manaus já foi uma coisa extremamente positiva, pelo menos já temos a informação. Mas é terrível, porque como a gente viu aí nessas informações que estão sendo publicadas, tanto no Brasil como no resto do mundo, o crime organizado está usando as tecnologias mais avançadas. E isso é um desafio enorme para os estados. Mas não é só no Brasil. Por exemplo, eu fiquei impressionado num país como a Costa Rica, que é um país que é um exemplo tão bom de conservação de florestas, né? O outro dia eu estava lendo, acho, no Economist, que as florestas na Costa Rica, que ela conseguiu preservar, que ela está preservando, inclusive, porque é uma coisa importante para o turismo, parece que o crime organizado já está ocupando parte dessas florestas. Mas o crime organizado está ocupando, infelizmente, a gente sabe, espaços imensos em vários países do mundo. Então, eu acho que esse tema é um tema extremamente importante e a conservação de floresta é um desafio que nos obriga a pensar mais, porque, no fundo, quem é da Amazônia, mas também é um grande debate sobre isso, mas quem é da Amazônia tem muita consciência do que está acontecendo e de algumas soluções que podem aparecer. E, por exemplo, uma das minhas grandes alegrias aí na preparação da COP foi ter ido a Manaus e receber um relatório de sugestões de todas as universidades e institutos científicos e tecnológicos da Amazônia sobre soluções para a Amazônia,
usando inclusive a estrutura da agenda de ação que eu te disse, daqueles 6 eixos e das 30 prioridades. Há uma capacidade já na Amazônia brasileira de desenvolvimento de ciência, de tecnologia e de conhecimento das circunstâncias locais que me dá um certo otimismo de que tem que ser naturalmente uma coisa que vem da região, né? Você não pode decidir da capital do país, porque eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, nunca morei na Amazônia e tenho, evidentemente, uma visão meio desse eixo que você disse do que deveria ser ou poderá ser a Amazônia. O governo Lula determinou a instalação de uma operação que, no jargão, que a gente estava comentando, que hoje só se fala em siglas, né? Uma GLO, que é uma garantia da lei e da ordem, durante a COP em Belém. Isso se fez necessário por alguma razão específica? Já estava previsto? Olha, a questão de segurança no mundo se tornou uma coisa que torna as reuniões internacionais uma coisa dificílima, né? Então, por um lado, tem certos países que, evidentemente, são muito mais perigosos do que outros. E no caso do Brasil, quer dizer, nós temos uma circunstância também muito especial, que nós temos uma violência política muito baixa comparado a muitos outros países. Mas quando você está trazendo pessoas do mundo inteiro, essas pessoas têm uma grande preocupação, e o Brasil tem demonstrado um grande talento nisso. Eu acho que eu fiquei muito feliz quando eu era embaixador no Japão, em que os japoneses vieram me dizer que as Olimpíadas no Brasil tinham sido para eles o melhor exemplo de segurança numa Olimpíada. E que eles 2016. trouxeram especialistas do Brasil para ajudar o Japão a organizar as Olimpíadas seguintes, porque eles acharam que o Brasil tinha conseguido fazer uma coisa incrível. Então, quando você tem uma grande reunião internacional, não são os perigos do Brasil os mais significativos, mas é o perigo de poder acontecer algo no Brasil por causa de um dos países que está presente. Importável. Exatamente. Então, a gente tem que assegurar os países de que eles estão seguros no Brasil, porque eles estão trazendo, às vezes, um problema com eles. Então, não é essencialmente um problema brasileiro. É um problema de estar organizando uma grande conferência internacional. Se algum de vocês já foi a Nova York durante a Assembleia Geral da ONU, vocês sabem do que eu estou falando, que a cidade vira inteiramente caótica, você não consegue chegar a lugar nenhum, você acaba cruzando pelas ruas com chefes de Estado caminhando, porque nem as comitivas dos chefes de Estado conseguem circular direito em Nova York, e eles têm que sair andando pelas avenidas de Nova York. E os jornalistas saem correndo atrás. Exato. Embaixador, fazer uma perguntinha, que é aquela perguntinha chata que... Mas precisa de uma perguntinha chata? É a última. Agora. É a última. Se fosse para definir em uma palavra o sucesso da COP30, qual seria essa palavra? Talvez a palavra economia seja a palavra mais importante. Porque... Essa ideia de que não se trata de uma questão, apesar de se tratar de clima, o assunto principal é a economia e não o meio ambiente, como a gente, estrito senso. Nós no Brasil e no resto do mundo, as pessoas se derem conta de que a dimensão econômica do combate à mudança do clima é uma oportunidade extraordinária de criação de emprego, de desenvolvimento de tecnologia, de melhora da qualidade de vida, você muda o tom dessa discussão. E eu acho que talvez seja uma palavra-chave. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Boa sorte, sucesso para o Brasil, né? Isso. Para essa COP. Isso. Essa foi a entrevista da hora com o embaixador André Corrêa do Lago, que vai presidir a COP30 em Belém do Pará. Muito obrigado, embaixador. Boa sorte. Tudo de bom para vocês. Obrigado, embaixador. Tchau. Qual?